Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Ogro de Wall Street, o conhecido Ogroflix aqui no YouTube. E dando continuidade aos vídeos que estão antecedendo a nossa já tradicional Ogro Week, eu queria falar agora sobre qual é a rotina de um trader profissional. Independente se for day trader ou swing trader, mas principalmente se for um day trader, ok? Então é importante não só você conhecer a rotina para saber o que lhe espera, se você realmente deseja ser um trader profissional, né? Como também desmistificar algumas coisas, alguns mitos, né? Que são criados principalmente com o objetivo de só vender facilidade e tornar mais fácil a captação de incautos para um curso, uma mentoria, ou seja lá como essa galera chama ou brinca, né, de ensinar as pessoas a serem traders sem jamais terem sido. Infelizmente isso é uma praga que a gente tem nas redes sociais e é um trabalho bem difícil tirar esses mitos que acabam ficando arraigados, né? Transformaram a profissão, uma das profissões mais difíceis do mundo, na coisa mais fácil que existe, e não é. Então eu insisto que é importante sempre você entrar no mercado financeiro com muita solidez, com muita firmeza, determinação do que você quer, mas para isso você precisa saber exatamente o que lhe aguarda, qual vai ser a sua rotina. E tem que ter tesão por essa rotina, tem que curtir fazer isso. Não pode vir, como em outro vídeo que eu já divulguei, vir pelo dinheiro, né? Uma coisa que é mandatória é você estar pelo menos uma hora antes da abertura sentado na frente da sua estação, né? Por isso que eu acho uma piada de mau gosto esses vídeos de pessoas operando no celular. Operar no celular, no tablet, é um plano de contingência para um trader profissional. Plano de contingência ou uma maneira de acompanhar o mercado, seja porque você está fora dele e está esperando o mercado ter uma direção para você voltar para sua mesa e se posicionar, ou seja, porque você já está no mercado e está só acompanhando e fazendo, por exemplo, uma gestão de stop, ou acompanhando o que está acontecendo nas várias bolsas ao redor do mundo, né? Mas na hora de operar para valer a vera com seu dinheiro, é na sua estação, né? No seu ambiente montado para isso. De novo, isso se você quer ser um profissional. Se você quer continuar brincando de ser trader de Instagram, aí fique à vontade. Eu já fiz isso durante meses ou anos de diariamente estar sentado entre 4 e 5 da manhã na frente da minha estação, acompanhando outros mercados, me inteirando ao máximo do que está acontecendo, do que aconteceu na Ásia, na Europa, porque eu sei que isso vai impactar o nosso mercado, né? Ah, mas siga o gráfico, ok. Mas às vezes o gráfico pode, né, na abertura, na primeira hora, segunda hora, te engabelar, te dar um sinal que é falso, né? Ou então pode até ser que o sinal seja verdadeiro, mas você tem outros dados que mostram que talvez a direção não seja aquela. Ah, você vai tentar operar contra? Claro que não, né? Isso é burrice. Mas se você não está realmente confortável para o movimento, fica de fora. Não adianta, eu vou insistir sempre, é muito melhor perder oportunidade do que perder dinheiro. Isso é uma coisa que é muito difícil de ensinar. Só a própria experiência de cada um acho que faz a pessoa ter isso claro na sua vida, né? O que eu mais vejo às vezes o gráfico dá uns movimentos do nada, seja para cima, para baixo, um rompimento, sobe igual uma vaca brava, cai igual um prego na água e subiu 1000 pontos, eu não entrei. Porra, deu sinal antes, avisou. O mercado tá técnico? Não tá, então, pô, paciência. Quer pegar todo o dinheiro do mundo? Quer pegar todas as oportunidades que o mercado dá? Isso não existe. Seu caminho para o fracasso. Tá uma hora mais cedo
né, pelo menos uma hora mais cedo na frente da sua estação. Qual é o objetivo? Checar as bolsas internacionais, né, principalmente, por exemplo, o futuro do SP500, né, o DXY, que são dois indicadores, né, de suma importância para qualquer day trader de índice dólar, né, e eles estão funcionando 24 horas. Na verdade não são 24 horas, são 23 horas, porque eles dão uma pausa entre às 18 e 19 horas, mas desde a hora que abrem, né, no domingo, às 19 horas, no horário aqui do Brasil, até 18 horas de sexta-feira, eles funcionam 23 horas por dia. O DXY, no caso, 24, né, porque são as moedas. Importante marcar os horários da agenda econômica que vai ser divulgada no dia. Muitos dados de agenda nacional são divulgados antes da abertura, antes das 9 horas, como, por exemplo, IPCA, IGPM, né, Boletim Focus, né, do Banco Central na segunda-feira. Mas normalmente os principais dados americanos eles saem às 9h30 no horário do Brasil. Alguns saem às 10h15, tem dados que saem às 11h, né? Mas os mais importantes, como por exemplo o CPI, que é o índice de inflação americana, o PIB americano, o payroll na primeira sexta-feira de cada mês, sempre às 9h30 do horário Brasil ou 8h30 horário de Nova York. Lembrando que quando tem horário de verão você tem que ajustar isso, né? Importante checar o noticiário, né, da virada da noite, como mencionei, acontece muitas coisas, principalmente em outros fusos horários que afetam o mercado globalmente. Por exemplo, estamos numa guerra, né, na Europa. Aí tem uma série de coisas, de indicadores que saíram no meio da madrugada na Alemanha, principal economia do euro, ou no Reino Unido, que são extremamente importantes, como inflação, PIB, PPI. São dados que obviamente refletem um pouco o que pode também estar a acontecer nos Estados Unidos em termos de crescimento, de inflação, de consumo, né? Apesar do que o mercado americano, até por conta da guerra, da crise energética, está bem descolado agora do mercado europeu, né? Mas está sofrendo impactos e muitas vezes eu vejo o SP500 numa direção e o humor, né? Ou seja, o mercado vira por conta da Europa. Então é importante checar esse noticiário. Uma coisa que depende muito da corretora de cada um, mas é uma coisa que acontecia muito comigo há 15 anos atrás, 16 anos atrás, né? Eu tô 20 anos no mercado, é a questão dos limites na corretora. Então, dependendo da sua corretora, é importante checar os limites antes do mercado abrir diariamente. Eu já operei em corretoras no passado, e bota passado nisso, que o limite era inserido no sistema diariamente, manualmente, né? E se o cara esquece de mexer, de ajustar o teu risco, você às vezes está lá, né, esperando 1 hora, 2 horas para fazer aquela entrada do dia, aquela entrada perfeita, na hora que você vai boletar a ordem recusada. Por quê? Porque o teu limite está zerado, o cara não ajustou, enfim. Cara, isso me deixava transtornado. Hoje isso não acontece comigo, mas dependendo aí de cada um, né? Agora sim, uma coisa boba aqui que acontece comigo. Eu normalmente deixo minha estação, às vezes semanas ligadas, né? Mas às vezes ela dá ela restarta ao longo da madrugada, ao longo da noite. No dia seguinte eu ligo, né? Carrego, abro o Profit de novo, esqueço de pôr a senha, porque abri o Profit, sei lá, às 6 da manhã para ver como é que tá o mercado lá fora, o dólar, etc. E esqueço de botar a senha, porque o mercado não abriu, não estou boletando. E aí, mesma coisa, você vai esperar aquela entrada cirúrgica na hora que você manda a ordem e tá sem senha. Até botar a ordem, isso aqui, porra, se é um daqueles rompimentos, um trigger, você já perdeu alguns pontos, o stop já ficou mais caro, isso pelo menos já atrapalha aí o teu planejamento de risco, né? Lembrando uma coisa importante, né? Eu vejo às vezes o pessoal no chat desesperado pedindo telefone da corretora porque tá dando erro na ordem, não consegue zerar. Eu falei, meu Deus do céu, você não tem isso num post-it colado embaixo do seu monitor? Você não tem isso salvo na memória do seu celular? Tatuado no seu braço para você ler e ligar para a corretora? Pelo amor de Deus, meu. É uma coisa de amador, né? Isso não deveria nem estar aqui na rotina de um trader, mas,
né? Eu lembrei disso e inseri aqui que é importante. Deixa sempre o telefone da corretora à mão, sei lá, algum plano de contingência também à mão, né? Se você tem um desktop, vê se o teu laptop está com bateria, está carregado, de repente já deixa ligado. Nossa, já aconteceu de uma necessidade de urgência, você abre o segundo laptop e, né, primeiro deu algum erro, algum problema, abre o segundo, o Windows, você liga o Windows e ele começa a fazer alguma atualização porque está em modo automático, que leva 15 minutos. Cara, você quase bota um ovo, né? Então, isso faz parte do teu preparo, né? Eu não faço isso, mas seria até recomendado todo dia já atualizar antes do mercado abrir o seu roteador de internet, para ver, sei lá, já teve caso no passado que me diziam que era problema que o roteador estava com memória cheia, sei lá, eu já não lembro mais, apesar de ter sido tecnologia, hoje eu tenho um pouco de aversão em mexer com isso. Então, sei lá, se você puder todo dia resetar roteador, resetar o modem de banda larga, resetar o teu computador, atualizar o Profit, se for o caso, né? Para quem quer ter sempre a última versão. Outra coisa, na rotina de um trader, evitar abrir operação após meio-dia, né? Se você fez já o teu dia na parte da manhã, evita abrir ao meio-dia. Isso, na verdade, é uma dica, é desejável, tá? Agora, quase que uma regra, né? Evitar abrir operação entre 13 horas e 14 horas. Porque, se você for olhar o horário do mercado americano, né? É meio-dia a 1 hora, é o horário que eles estão almoçando. Aqui é o nosso horário de almoço. Você tem que almoçar como trader. Eu já teve um ano da minha vida que eu passei um ano almoçando sentado na mesa no computador, comendo Burger King, todo dia. Isso não é vida de trader, né? Trader de verdade, profissional, né? E se você for em um grande banco, eu lembro a última vez que eu fui no BTG, eu olhei lá de cima, eles têm a área de operações, pé direito já é alto lá no prédio do BTG, mas a área de operações eu acho que pega uns 2 andares ou 3 andares, é um negócio babilônico, né, de indecente, de lindo. E, pô, cheguei lá, eu lembro, eu tinha tido uma reunião, era coisa de 1h05 da tarde. Cara, tinha meia dúzia de gato pingado lá embaixo, que é para contingência, né? Vai que na hora do almoço, como já aconteceu, cai o jatinho de um candidato a presidente da República, né? Como aconteceu com o Eduardo Campos, que foi bem na hora do almoço. Inclusive eu estava numa churrascaria nesse dia, quando isso aconteceu, que foi todo mundo me ligando, me avisando, e surreal. Então, o pessoal fala, hoje não tem isso. Claro que tem. Claro que tem. As pessoas continuam sendo organismos vivos que precisam se alimentar. O pessoal gosta de lacrar, eu vejo um monte de moleque lacrando, falando besteira. Não, mas não existe mais, não tem mais pregão viva voz, não existe mais isso. Porque eu, quando peguei o pregão viva voz, o que acontecia? Às 13 horas, todo o pregão viva voz parava e aí começava o pregão eletrônico, né? Que era de uma hora no pregão eletrônico e realmente existia para esse gap, porque pode acontecer alguma coisa nesse intervalo, né? De 1 às 2. Mas depois que virou tudo eletrônico, então não existe mais esse intervalo. Claro que existe, as pessoas continuam, os traders institucionais que fazem mercado continuam almoçando, né? Então evitar operar entre 13 e 14 horas, apesar do que sempre pode acontecer alguma operação ali, naquele momento. Mas, repetindo, melhor perder oportunidade que perder dinheiro. E é melhor ter uma vida saudável de verdade do que ser escravo dessa profissão, né? Evitar abrir uma operação às 10 horas, que é a hora que abre o mercado à vista no Brasil, e evitar abrir uma operação entre 10 e 25, né, 5 minutos antes da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, e 10 e 40. Por que 10 e 40? Porque às vezes o mercado dá um movimento na hora que faz a abertura, dá um candle gigantesco para cima, e o candle seguinte volta. Isso que acontece eu não sei dizer, é empírico essa informação, mas acho que quase metade das vezes acontece isso, esse drible aí no mercado à vista, né? Evitar operar em dias notoriamente, aí é pelo gráfico, né? Notoriamente de consolidação, que normalmente acontece após 1 dia ou 2 dias de forte alta ou forte queda, às vezes até mais, 2, 3 dias, né?
ou na véspera, e pode ser um dia só, às vezes dois, às vezes até uma semana inteira, né, de dados importantes, como por exemplo o CPI ou o payroll, tão fundamentais agora na política econômica dos Estados Unidos, né, do Fed, com relação à alta de juros. Então o mercado fica meio que fazendo apostas, né, nesses dias e sem muita direção, tá? Evitar operar entre 9 e 9h30, ou seja, a hora que abre a nossa BMF aqui e 9h30, e em dias que nos Estados Unidos vão sair justamente dados importantes como CPI, payroll, né, que são extremamente importantes com relação à política de juros do Fed, que impacta todos os mercados financeiros, né, mercado de moedas, mercado de ações, e aproveitando, evitar também operar depois do almoço, em dias que vai ter que vai ter FONC às 15 horas, né? E 15h30 tem sempre depoimento do chairman do Fed sobre a decisão do FONC. Dias, por exemplo, também que vai ter livro bege, né? Depois do almoço, até às 15 horas, quando é divulgado o livro bege, evitar se posicionar, ou seja, aproveitar para tirar um dia, um almoço executivo, sacou? Chegar para operar com o cabelo molhado, né? Você me entendeu. Se a tua manhã foi muito boa, né? Não opera tarde. Não tenta ganhar mais. Porque normalmente, a maior parte das vezes, você vai devolver. É normal. Normal não. Emocionalmente falando, seria quase que uma consequência por conta do seu otimismo, da sua euforia, você fazer besteira na parte da tarde, tá? Se a tua manhã for muito ruim, aí sim você não deve operar mesmo à tarde. Vai estudar o seu diário, faz seu diário mais cedo para descobrir o que você fez de errado. Por que a sua manhã foi tão ruim? Por que você perdeu tanto dinheiro? Aonde você errou? Você tem que descobrir isso, mais do que tentar recuperar. O dinheiro você já perdeu. Operar à tarde, se não teve nenhum sinal claro, né, na parte da manhã, então seria o caso, né, de você operar à tarde, ou seja, você não fez nada de manhã porque o mercado estava em consolidação, e de repente de tarde é a hora que ele vai andar, né? Então, se realmente você vê uma entrada, uma saída de consolidação, inclusive recomendo, espera um pullback para ver se não foi falso rompimento para cima ou para baixo, porque pode ser que a consolidação continue até o final do pregão. Mas se realmente ver se confirma essa consolidação, o rompimento dessa consolidação, espera um pullback e pronto, rompimento do pullback, aí sim vale a pena de repente pegar um movimento que às vezes pode ser um movimento grande, tá? Depois do jantar, e aí vai ao gosto do freguês, eu acho que o ideal seria você, eu falo isso até para mim, uma coisa que eu estou devendo há muitos e muitos anos, né, praticar alguma atividade física na parte da noite. Então, após jantar, sei lá, você já deu atenção para seus filhos, jantou com a sua esposa ou com o seu marido, quando tá, sabe, as coisas estão mais tranquilas na sua casa, fazer o seu diário, tipo das 9 da noite em diante. E não é coisa rapidinha não, tá? Provavelmente você vai levar aí umas 2 horas, pelo menos, para poder realmente fazer um diário decente, caprichado, onde você vai anotar todas as operações que você fez e aquelas que você não fez, que você hesitou. Então você vai destrinchar todas as operações que você fez, com ganho ou com prejuízo, com ganho para saber como é que foi a sua gestão do stop, se aproveitou o máximo que aquela operação deu, se o sinal foi certo. Às vezes foi uma operação de merda que deu certo, né? Você tem que identificar isso honestamente, né? Não adianta você tentar se enganar. As operações que deram errado, qual foi a razão? Tá? Se tomou stop, se foi apenas um violino e a tendência estava certa, por que você não entrou? E as operações que você hesita, né? Muitas vezes a pessoa hesita porque tomou um stop. E esse é o custo, às vezes, mais alto de quem tomou um stop, né? Uma operação, tomou um stop, sei lá, de 10 pontos no dólar e perdeu uma operação de 30 pontos porque hesitou, né? Então, é importante capricho e detalhamento no seu diário. E não deixe para fazer no dia seguinte. Só em último caso, por algum compromisso que realmente você tenha,
né? Mas aí, se é um compromisso que já está previamente agendado, aí você faz antes, né? Mas não deixe de fazer. Se você, além de day trader, ou se você não for day trader, for um swing trader, né, revisar todos os estudos que você tem na sua carteira de observação de ativos que você opera swing trade, tá? Ver quais alertas foram disparados ou quais podem ser disparados no dia seguinte, para já de repente já ficar de olho neles, tá? Então, isso aqui talvez também leve mais 1 hora, 2 horas, né? Dependendo aí até do seu domínio de ferramentas de screening. Screening é quando você automatiza essa busca pelos ativos para serem operados no dia seguinte, né? Você pode fazer isso algumas horas antes do mercado abrir à vista, né? Que abre às 10 horas, pode fazer na véspera. Mas é importante revisar os seus estudos, às vezes ajustar algum estudo, principalmente Fibonacci, né, fazer um Fibonacci novo, no caso de um rompimento de um pivô, de uma consolidação, de uma figura, enfim. Aqui tem um overview geral, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, de como é que é o dia a dia de um trader. E reparem que aqui eu não incluí a parte educacional, né, de você fazer o seu treinamento, ler o seu livro de análise técnica, fazer backtests em cima de algo que você esteja estudando, né? Então, como vocês viram, não é uma rotina das mais tranquilas, das mais fáceis, né? Por isso que é importante, né, você lembrar que você não tem que fazer operação todo dia. Então, nessas condições que o mercado não está tão bom, é a oportunidade de você passar um dia inteiro estudando, ou fez dinheiro de manhã, é a oportunidade de passar a tarde inteira estudando, já fazer o seu diário, já se livrar dessa função que é obrigatória para ter mais qualidade de vida, mais tempo livre para sua família, tá bom? Então, se você tinha alguma fantasia que ser day trader era pegar o celular, acho que vai subir, comprar, acho que vai cair, vender, desculpa, acabei com o seu sonho de Poliana, né? Mercado financeiro não é Alice no País das Maravilhas, tá bom? Mercado financeiro é coisa muito séria e você só pode entrar se realmente estiver disposto a ser um profissional, porque os amadores são trucidados no mercado financeiro. Você pode ser iniciante, mas tem que ter uma atitude profissional desde o teu primeiro dia, tá bom? Até porque isso aí pode ser decisivo até para que você continue, né, e realmente invista tempo e o seu dinheiro nessa profissão que eu amo de paixão, é maravilhosa. E principalmente se você não teve condições, né, de se desenvolver em outra profissão por alguma razão, e você se apaixonou por essa profissão, eu acho que ela é realmente apesar da mortalidade alta, é a que tem maior probabilidade de você, se realmente fizer tudo que deve ser feito de certo, conforme eu venho comentando com vocês, você é onde tem mais chance de realizar os seus sonhos, tá bom? Sejam eles quais forem. Abraços, até o próximo vídeo.